Bom, olá a todos. Professor Jean aqui. Gente, estamos dando continuidade à nossa aula de patologia do sistema urinário. A gente vai falar hoje um pouco sobre doenças que afetam especificamente o glomérulo, tá? Na última aula a gente cobriu anomalias do desenvolvimento, os distúrbios circulatórios e paramos na parte de necrose das papilas renais. Porém, a gente vai falar um pouco sobre doenças que vão especificamente afetar o glomérulo renal. Bom, só relembrando um pouco de anatomia, então, o glomérulo, ele nada mais é do que um tufo de capilares fenestrados, tá? Que juntamente com a cápsula de Bowman e o espaço capsular, eles vão formar o corpúsculo renal. E aqui a principal função, onde o glomérulo vai estar envolvido, é a de ser uma barreira de filtração, tá? Além disso, ele também contribui para o suprimento sanguíneo dos túbulos. O glomérulo vai ser um alvo para uma grande variedade de processos patológicos que vão resultar no desarranjo da seletividade da barreira de filtração glomerular. Então, várias doenças renais, né, que afetam o glomérulo, elas vão ter como consequência a diminuição da capacidade do glomérulo de filtrar. Tá? Então, filtração aqui é uma palavra-chave para a gente. E essa perda da seletividade da filtração vai resultar na principal manifestação clínica das doenças glomerulares, que vai ser a proteinúria. Tá? Então, quando a gente pensa em doença glomerular, a gente deve pensar em proteinúria. Só que a grande maioria das doenças glomerulares, elas vão ser de difícil reconhecimento clínico quando ainda não tiverem associação com alterações tubulointestíciais, tá? Então, muitas vezes, só quando começa a afetar os túbulos e o intestício é que a gente consegue identificar essa doença glomerular. O diagnóstico definitivo dessas doenças glomerulares vai precisar da microscopia óptica e muitas vezes da microscopia eletrônica, tá? Então, a biópsia renal ela acaba sendo recomendada para se fechar o diagnóstico. Então, só recapitulando aqui, lesões glomerulares elas vão interferir com a filtração renal, que por sua vez interfere na perfusão tubular, e essa perda da seletividade, da capacidade de filtração, acaba ocasionando perda proteica, que é refletido na perda de proteína na urina, tá? Então, novamente, proteinúria vai ser uma característica marcante aqui das doenças glomerulares. Pensou em doença glomerular, pensa em proteinúria. As doenças glomerulares elas vão estar divididas em três categorias, principalmente. Pode ser uma glomerulite, onde a inflamação vai ser restrita ao glomérulo e ocorre geralmente nas septicemias agudas. Ela pode ser uma glomerulonefrite, que implica que tem alterações secundárias vasculares e tubulointestíciais acompanhando a doença glomerular primária. Então, lembra lá, a gente falou que em muitos casos, essa doença glomerular, se não houver essas alterações secundárias vasculares e tubulointestíciais, muitas vezes a gente não consegue identificar isso clinicamente. Tá? Algumas dessas alterações secundárias podem incluir a fibrose intersticial, inflamação e atrofia tubular. Uma terceira categoria seriam as amiloidoses glomerulares, que seria a deposição dessa proteína, a amiloide, na membrana basal glomerular. Então, falando aqui da primeira categoria, a gente vai ter as glomerulites, onde o principal exemplo que a gente tem são as glomerulites supurativas ou glomerulites exudativas. E elas têm um componente embólico muito importante, tá? Então, geralmente, essa apresentação da glomerulite vai estar nos casos de septicemia. São doenças que ocorrem mais nos equinos e nos suínos. Nos equinos, sendo causado principalmente por Actinobacillus ecoli e por Streptococcus equi, e nos suínos, principalmente por Erysipelotrix ruseopati e Streptococcus suis, tá? Então, a lesão clássica aqui vai ser a formação desses microabscessos distribuídos pelo parênquima renal. E muitas vezes
como geralmente é um processo embólico, então vai depender de quais vasos vão estar afetados. Mas, por exemplo, aqui está bem restrito ao córtex, né, renal. Então, é comum a gente ver essa apresentação. Microscopicamente, a gente vai ver esses agregados bacterianos em várias regiões, incluindo o glomérulo, como aqui, tá? Uma lesão clássica aqui das glomerulites septicêmicas vai ser a lesão causada por Actinobacillus ecoli, que vai causar uma doença chamada actinobacilose neonatal equina. Então, isso aqui é uma doença de potro, tá? Onde a gente tem a formação desses microabscessos, principalmente no córtex renal. Isso aqui é uma lesão bem característica dessa doença. Então, só um exemplo aqui de um diagnóstico morfológico. Tem um rim aqui de um equino, né? Esse formato triangular, lembra lá? Então, aqui, se eu sei que eu estou lidando com, provavelmente, uma doença embólica, como a actinobacilose neonatal equina, eu posso já chamar isso aqui de uma glomerulite, né? Porque eu sei que, geralmente, é o glomérulo que vai estar afetado aqui. Se eu não sei isso, aqui eu poderia estar chamando, de uma maneira mais geral, de uma nefrite, tá? Mas glomerulite seria o termo mais adequado aqui, porque essa lesão é clássica da actinobacilose neonatal equina, que vai afetar os glomérulos. Então, aqui eu poderia estar chamando de glomerulite multifocal supurativa embólica. Lembrando bem, gente, que o rim é um órgão de filtração, tá? Então, vários antígenos imunocomplexos, eles passam através do fluxo sanguíneo renal. A gente está falando agora de glomerulonefrite. E um dos principais tipos de glomerulonefrites que existem são as glomerulonefrites imunomediadas, tá? Como vários antígenos imunocomplexos passam pela filtração do rim, há, então, a possibilidade desses imunocomplexos e antígenos se depositarem nos rins, né? Essas glomerulonefrites, elas ocorrem mais frequentemente em cães, e no caso das glomerulonefrites imunomediadas, vão ser principalmente pela deposição de imunocomplexos circulantes no glomérulo, ou da formação in situ de anticorpos contra a membrana basal glomerular, ou da ativação da via alternativa do complemento. Esses antígenos eles podem ser exógenos ou endógenos. Alguns exemplos de antígenos exógenos: vírus da leucemia felina, adenovírus canino tipo 1, Borrelia burgdorferi, dirofilariose e PIF, tá? Os endógenos, alguns exemplos seriam as doenças autoimunes, mais classicamente o lúpus eritematoso sistêmico. Patogenia dessas glomerulonefrites ocorre principalmente ou pela deposição do complexo antígeno-anticorpo ou por anticorpos contra a lâmina basal, tá? Mas o decorrer do progresso dessa patogenia é bem similar. No primeiro caso, a gente está falando de condições infecciosas ou parasitárias, tá? Então, nos casos de piometra, dirofilariose, leucemia felina, PIF, tudo isso pode acarretar a deposição de complexos antígeno-anticorpo. Nesse caso, os complexos eles se acumulam na membrana basal glomerular, ocorre a ativação da via alternativa do complemento, principalmente com os componentes C3A e C5A, e o recrutamento de leucócitos que acabam causando injúria para a membrana basal glomerular. No segundo caso, com a formação de anticorpos contra a membrana basal glomerular, esses anticorpos eles vão acabar também desencadeando a ativação da via alternativa do complemento e do recrutamento de leucócitos, tá? Então, são patogenias bem similares. O mais comum de ocorrer é a deposição desses imunocomplexos circulantes. Então, esses imunocomplexos estão aqui, o antígeno e o anticorpo juntos, ligados, né?
eles acabam se depositando nas regiões subepiteliais aqui da membrana basal glomerular, tá? E aí desencadeando todas aquelas reações que a gente viu, incluindo a via alternativa de complemento e recrutamento de leucócitos. Ou em outros casos, que pode ocorrer também, mas de forma menos frequente, seriam os anticorpos contra a membrana basal glomerular, tá? Então, esses anticorpos aqui, eles são formados e eles se aderem no endotélio da membrana basal glomerular. Ou o que pode ocorrer também são anticorpos contra antígenos que estão na membrana basal glomerular, o que a gente chama de nefropatia membranosa, tá? Esses anticorpos, eles acabam sendo produzidos contra esses antígenos glomerulares. E o que a gente vai ver de lesões macroscópicas nesses casos? Se for uma glomerulonefrite aguda, geralmente as lesões são sutis, né? Os rins eles podem estar aumentados de volume e também pálidos, tá? Se for uma lesão crônica, os rins eles podem estar, na verdade, diminuídos de volume e com aspecto granular, né? Muitas vezes associado a nefrite intersticial crônica, tá? Então, em casos crônicos, geralmente há diminuição do volume, em casos agudos, há o aumento do volume e esse aspecto pálido. Então, aqui só mais um exemplo, a gente tem essa superfície granular do rim, né? E aqui também numa glomerulonefrite, a gente tem esse aspecto granular e o rim está pálido. Quanto à classificação histológica, a gente vai ter 3 tipos de glomerulonefrite, tá? E tem um 4º tipo aqui que vocês estão vendo, que é a glomerulosclerose. Na verdade, isso aqui é uma consequência de lesões prolongadas e severas no glomérulo, tá? Então, o primeiro tipo que a gente vai ter é a glomerulonefrite proliferativa. Nesse caso, há um aumento da celularidade do tufo glomerular, ou seja, aumento do número de células endoteliais, epiteliais, mesangiais e glomerulares, além do recrutamento de leucócitos, que a gente já citou lá atrás, né? E pode haver um envolvimento tanto das alças capilares como do mesanjo, né? O tecido de sustentação do glomérulo. Essa glomerulonefrite proliferativa vai ser a variante mais comum que ocorre em cavalos, né? E alguns exemplos do que isso pode ocorrer são nos casos de anemia infecciosa equina e também nos casos de infecção por streptococcus, por diversas espécies de streptococcus. Então, aqui o que a gente tem, a principal alteração, é o aumento da celularidade, tá? Então, a gente tem tanto as células aqui do mesanjo, como também leucócitos se acumulando no glomérulo. O segundo tipo seria a glomerulonefrite membranosa. Isso aqui vai ser a variante mais comum nos gatos. Então, a gente tem um espessamento difuso da membrana basal do capilar glomerular por conta daqueles depósitos subepiteliais de imunoglobulinas que a gente viu, né? Ou dos imunocomplexos. Isso aqui vai ser a principal alteração. Então, a gente consegue ver a espessura, né, das paredes capilares aqui como está aumentada em relação ao glomérulo normal, tá? Então, o glomérulo normal aqui, as paredes bem finas, e aqui o glomérulo afetado, né? Onde a parede capilar está muito mais espessa, tá? Então, dê uma olhada aqui na parede capilar, como ela é bem fina no glomérulo normal, e aqui no glomérulo afetado, como ela é bem mais espessa. Então, esse aqui é a glomerulonefrite membranosa, tá? E o terceiro tipo seria a variante mais comum dos cães, que é a glomerulonefrite
membrana proliferativa. Então, essa aqui vai ser uma união, basicamente, dos outros dois tipos que a gente viu. A gente vai ter hipercelularidade, proliferação de células glomerulares, capilar e do mesanjo, tá? Então, a gente vai ter, além da hipercelularidade, a gente vai ter um espessamento das membranas, das paredes dos capilares, tá? Então, hipercelularidade, espessamento da parede dos capilares. Uma última coisa que eu queria falar aqui em relação às glomerulonefrites é que pode ocorrer a glomerulosclerose, tá? Então, na glomerulonefrite crônica, esses glomérulos que foram gravemente afetados, eles diminuem de tamanho e se tornam hialinizados, tá? Eles ficam com essa coloração bem rosada. Eles ficam com menos células e não são mais funcionais. Essa glomerulosclerose ela pode ocorrer de forma segmentar ou global, né, afetando um segmento do glomérulo ou a totalidade dele. E a glomerulosclerose, na verdade, ela vai ser o estágio terminal de uma glomerulonefrite, uma lesão de doença crônica grave. Então, como eu tinha falado lá atrás, as glomerulonefrites prolongadas e severas podem ter como consequência uma glomerulosclerose. Tá? Então, aqui, na verdade, isso aqui a gente tem uma glomerulosclerose segmentar, tá? Então, a gente tem a hipocelularidade e também essas regiões mais hialinas. E aqui, por exemplo, uma glomerulosclerose global. Então, todo o glomérulo está afetado com essas regiões com pouca definição das células, tá? As regiões hialinizadas, regiões com essa cor eosinofílica e também bastante hipocelular. A gente tem bem menos células do que um glomérulo normal. Então, aqui só a título de comparação, a gente tem aqui um glomérulo normal e aqui um glomérulo hialinizado, um glomérulo com glomerulosclerose. Uma última coisa que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a amiloidose glomerular. Então, a amiloide é uma proteína insolúvel produzida pela proteólise incompleta de proteínas amiloidogênicas. Existem várias proteínas que podem formar amiloide quando elas são quebradas, tá? E, geralmente, essa quebra dessas proteínas amiloidogênicas podem ocorrer em doenças crônicas, tá? Então, doenças crônicas, doenças prolongadas, elas acabam causando a lise dessas proteínas amiloidogênicas. Ocorre, então, a liberação da amiloide e a deposição dela em vários tecidos. Um deles seria o rim, onde a amiloidose glomerular é um achado comum nesses casos, tá? Algumas raças específicas, principalmente a raça abissínio dos gatos e Shar-Pei dos cães, elas têm problemas familiares de amiloidose. Então, é comum mesmo esses animais dessas raças, não tendo doenças crônicas, né, doenças prolongadas, mesmo assim, eles podem desenvolver amiloide por caracteres genéticos, tá? Então, é algo importante para se ter em mente também, raças Shar-Pei e Abissínio dos gatos. Macroscopicamente, a gente vai ver esses rins aumentados, pálidos ou amarelados, né, com a superfície granular. Então, se a gente vê isso, a gente poderia estar suspeitando de uma glomerulonefrite, né, ou de amiloidose. Seria bom incluir isso na lista diferencial. Uma coisa que se pode fazer macroscopicamente é utilizar Lugol. Tá? Então, se cortou o rim, tem uma suspeita de amiloidose, você pode instilar gotas de Lugol aqui na superfície cortical do rim, que se ele tiver amiloide nos glomérulos, ele vai reagir nessa cor preta, tá? Isso nos tecidos frescos. Então, cada pontinho desse que vocês estão vendo, na verdade, são glomérulos que estão preenchidos com amiloide. O Lugol, nesse caso, está reagindo
e demonstrando a presença do amiloide. Tá? Histologicamente, a gente vai ver esse material amorfo nos glomérulos, que você pode usar a coloração especial vermelho Congo para poder enxergá-los melhor. E ele forma esses cristais birrefringentes. Tá? Então, com uma lente especial para o microscópio, você consegue ver essas áreas refringentes no glomérulo que são indicativos de amiloide. Tá ok, gente? Então, de doenças glomerulares vai ser isso. A gente se vê, então, na próxima aula, dando continuidade à patologia do sistema urinário. Tá ok? Um abraço e uma boa semana a todos. Se cuidem, tomem cuidado, respeitem a quarentena e boa sorte a todos. Até logo.